Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos para mais um conteúdo de Direito Penal 1, parte geral. Nós estamos analisando agora a quarta parte da teoria geral do crime. Estamos falando sobre ilicitude, ou também chamado de antijuridicidade ou injuridicidade. E na aula passada, nós vimos, que ilicitude é a contrariedade da conduta ao ordenamento jurídico. E vimos que a tipicidade ela é indiciária da ilicitude, porque a conduta ela pode ser típica, mas pode restar como uma conduta não ilícita, porque pode incidir sobre a conduta determinadas causas, de exclusão da ilicitude. Mas hoje, revisado agora o que nós vimos na aula passada, no finzinho da aula passada, onde nós terminamos, nós vamos começar falando sobre as espécies de ilicitude. Então, a doutrina aponta 4 espécies de ilicitude. A primeira é a chamada ilicitude formal, que é a mera contrariedade daquele fato praticado ao ordenamento jurídico. Então, o fato é considerado como ilícito se não estiverem presentes as chamadas causas de exclusão da ilicitude, certo? Pouco importando se a sociedade, se a coletividade considera aquela conduta como reprovável ou não. Mas, ao lado da ilicitude formal, nós temos a chamada ilicitude material, que é a contrariedade do fato praticado ao sentimento comum de justiça. Aqui, senhores, o comportamento do agente, do sujeito ativo, ele vai contrariar aquilo que a sociedade reputa como correto, como justo. E, assim, vamos dar um exemplo. Imagine uma pessoa deficiente, que venda determinados produtos, no calçadão da cidade. Aqui em Londrina nós tínhamos um senhorzinho que vendia, ali do lado de uma agência bancária, vendia determinados produtos. Esse senhorzinho se enquadrava no conceito de deficiente. E esse senhorzinho provavelmente não tinha CNPJ, estava ali de uma maneira irregular perante o Estado, mas ele vendia aqueles produtos. Não emitia nota fiscal, não recolhia imposto, muito provavelmente, vamos supor dessa maneira. E o que acontece? Formalmente, nós encontramos a ilicitude, porque a conduta dele contrariou o ordenamento jurídico, certo? Então, para a ilicitude formal, vamos recordar, não importa aquilo que a sociedade considera como correto, mesmo que a sociedade fale, deixa o coitadinho, deixa ele fazer a vida dele ali, ganhar o dinheirinho dele, mas temos ali na conduta dele, ao menos a ilicitude formal, mas materialmente a conduta dele não é considerada como ilícita. Por quê? Porque não afronta aquele sentimento de justiça, perante a sociedade. Então, a conduta dele, materialmente, não se reveste de ilicitude. Temos também, apontado pela doutrina, a chamada ilicitude subjetiva. O que é ilicitude subjetiva? A conduta do agente será reputada a conduta do agente só será reputada como ilícita quando aquele agente tiver condições de entender o caráter ilícito do fato, o caráter criminoso da conduta que ele está praticando. Então, para ilicitude subjetiva, o inimputável, ele não cometeria fato ilícito, certo? Então, vamos supor, um menor de 18 anos é inimputável em razão da idade, então ele não cometeria fato ilícito. E, ao lado da ilicitude subjetiva, nós temos a ilicitude objetiva. A ilicitude objetiva, é constatada independentemente do agente entender ou não o caráter ilícito do fato que ele está praticando. Então, caríssimos, para surgir a ilicitude objetiva,
Basta que o agente não esteja amparado por uma causa de exclusão de exclusão da ilicitude, por uma causa de justificação. E vamos falar sobre causas de exclusão da ilicitude. Quando surge no fato concreto a incidência de uma causa de exclusão da ilicitude, nós temos que, primeiramente, o fato é típico, mas ocorreu essa causa, haverá exclusão da ilicitude do agente. Essas causas de exclusão da ilicitude, elas podem ser legais, né? Quando estão previstas em lei, elas são chamadas de legais. Mas essas causas também vêm sido reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, as chamadas causas supralegais de exclusão da ilicitude, quando não existe previsão legal, certo? Então se aplica por analogia outras causas que vão excluir a ilicitude do agente. Então vamos dividir bem. Causas legais de exclusão da ilicitude são aquelas que estão previstas em lei. Causas supralegais de exclusão da ilicitude são aquelas que não têm previsão legal. E o que são causas de exclusão da ilicitude? Antes de mais nada, é necessário pontuar que as causas de exclusão da ilicitude, elas são normas permissivas, porque permitem que o agente pratique um fato típico sem que ele seja considerado como ilícito. Onde nós encontramos na parte geral as causas de exclusão da ilicitude? São encontradas no artigo 23 do Código Penal, que nos traz lá legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito e estado de necessidade. Mas além dessas causas de exclusão da ilicitude previstas na parte geral, lá no artigo 23, no Código Penal, parte especial, nós encontramos outras causas de exclusão da ilicitude previstas em lei. Como, por exemplo, lá no crime de aborto, né, que normalmente o crime de aborto é considerado, a conduta de praticar um aborto é considerada como crime, o Código Penal, ele claramente estabeleceu duas causas de exclusão da ilicitude em relação aos crimes de aborto. Quando a gravidez resultar de estupro ou quando o aborto for realizado para salvar a vida da gestante. No artigo 142 do Código Penal, né, que são uma das disposições gerais aos crimes contra a honra, lá os crimes de calúnia, injúria, difamação, nós também encontramos causas de exclusão da ilicitude previstas na parte geral, como, por exemplo, a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte do seu procurador. A opinião desfavorável da crítica literária ou artística também se constitui uma causa de exclusão da ilicitude prevista no artigo 142. Deixa as demais para os senhores. Bom, e as causas supralegais de exclusão da ilicitude? Como é supralegal, ela não está prevista em lei, não encontra previsão no texto da lei. Então, caríssimos, o direito, o legislador não consegue abarcar todas as situações existentes na sociedade e traduzir essas situações em regramento jurídico, em norma jurídica. Então, o que nós temos? A doutrina e a jurisprudência admitem a existência das causas supralegais de exclusão da ilicitude. Então, essas causas que excluem a ilicitude, elas não são visualizadas apenas sobre a ótica daquilo que está previsto em lei. Nós temos também que admitir as causas supralegais de exclusão da ilicitude, né? Porque nós temos determinadas normas de cultura, nós temos determinados costumes, nós temos a incidência de princípios gerais de direito que nos permite reconhecer ou nos permitem reconhecer a existência de causas legais, supralegais de exclusão da ilicitude. Como, por exemplo, aqueles castigos de ordem leve
dados pelos pais aos seus filhos. Nós temos ali o tratamento médico dos pais aos filhos. Por exemplo, o pai não pode ministrar um remédio ao filho sem que isso seja receitado por um médico, preceituado por um médico. Mas lá naquela hora do desespero, a criança está com febre, o que o pai e a mãe faz? Dá um remedinho para o filho melhorar. Então, queridos, isso seria uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Castigos moderados dados pelos professores aos seus alunos, ainda que não tenha previsão no regramento ali escolar, também estão amparados pelas causas supralegais de exclusão da ilicitude. Uma outra causa supralegal de exclusão da ilicitude é o consentimento do ofendido. Quando o bem jurídico for disponível, como por exemplo, de bem jurídico disponível nós temos o patrimônio, se houver o consentimento do ofendido, nós estaremos diante de uma causa de exclusão, né, causa supralegal de exclusão da ilicitude. Então imagine o seguinte, né? Você combina com o seu amigo vira para você e fala: olha, sempre tive vontade de destruir teu carro. Aí, você, dono do carro, fala: nossa, eu concordo. Ele tá bem velho, não tem seguro, eu quero me livrar dele, faz tempo que eu tô tentando vender, não consigo. Pode destruir. Vamos levá-lo para um lugar seguro, afastado de tudo, onde não haja um perigo de colocar a vida ou a saúde ou o patrimônio de outras pessoas, e você pode fazer o que você bem entender. Olha, percebam que o proprietário desse bem disponível, patrimônio, consentiu na ofensa ao seu patrimônio, ao seu bem material, que é o carro. Então, caríssimos, o crime de dano, a princípio nós teríamos o crime de dano previsto no artigo 163 do Código Penal, mas percebam que houve consentimento do ofendido. Então, se não houver bem jurídico de outra pessoa envolvida, como por exemplo, se não houver um contrato de seguro, uma cláusula de seguro vigente, o consentimento do ofendido funcionará como uma causa supralegal de exclusão da ilicitude se este carro verdadeiramente, concretamente, vier a ser destruído pelo amigo, né? Combinaram previamente, o proprietário consentiu, levaram o carro para um lugar que não poderia colocar em risco ninguém e o indivíduo destruiu o carro. Gente, consentimento do ofendido, neste caso, como o bem jurídico é disponível, né, funcionará como causa supralegal de exclusão da ilicitude. Certinho? Então vamos continuar aqui. Mas agora nós vamos analisar a primeira das causas legais de exclusão da ilicitude previstas na parte geral do Código Penal. Lá no artigo 23 nós temos o rol e neste rol, nós encontramos o estado de necessidade. O estado de necessidade, ele é regulado de forma específica no artigo 24 do Código Penal. Passo a leitura do artigo 24 agora. Código Penal, não, senhores, vamos lá. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, o estado de necessidade, não sei se os senhores já depreenderam da leitura do artigo, mas essa causa de exclusão da ilicitude, estado de necessidade, ele já prevê, ele implica em dois bens jurídicos que estão em conflito, certo? Nós temos dois bens jurídicos que estão em conflito, cujo resguardo está em conflito, e pelas regras, obedecidas às regras de estado de necessidade, um desses bens jurídicos deverá perecer
para que o outro possa permanecer íntegro ou com a menor quantidade de lesão possível. Imagine os senhores estão fazendo uma escalada, certo? E na escalada tem aqueles equipamentos de segurança, mas vamos imaginar que um desses equipamentos de segurança desprendeu lá da rocha, né, que ele estava preso. E com esse desprendimento está soltando o peso de todos aqueles escaladores, não será suportado pelo equipamento. Se não houver o corte da corda da pessoa que está abaixo, vamos supor várias pessoas escalando ao mesmo tempo, todos morrerão, porque a presilha não suporta o peso de todos, o equipamento não suporta o peso de todos. E aí, o que acontece? O escalador, um dos escaladores que está acima, diante deste perigo atual, inevitável, inamovível, ele corta a corda para que ele e os que estão acima possam sobreviver. Dois bens jurídicos, vida e vida, né? Dois bens jurídicos pertencentes a titulares diferentes. Se não for feita uma ação, todos morrerão. Então, caríssimos, neste confronto, o bem jurídico pertencente a um dos titulares deverá perecer para que os outros possam permanecer íntegros ou com menor quantidade de lesão. Então, neste caso, a pessoa que cortou a corda, ela agiu em estado de necessidade. Vamos mais outros exemplos? Vamos lá. Imagine o furto famélico. A pessoa desempregada, sem possibilidade de obter dinheiro para comprar víveres de outra maneira, acaba furtando lá um pacote de arroz, um pacote de feijão no supermercado para alimentar a família. Isso se chama furto famélico, certo? Sobre furto famélico tem uma obra bem interessante que eu gostaria de indicar para os senhores, que são os Miseráveis, né? Les Misérables, do Victor Hugo, né, que vai descrever toda essa questão, né, ainda que não é uma obra de direito, por favor, mas ele descreve bem essa questão do furto famélico. Vamos ver uma outra hipótese de estado de necessidade? É um fato concreto, um fato que já aconteceu, né? Um avião caiu na Cordilheira dos Andes e estes indivíduos não têm como obter víveres, não têm como obter alimentos e, para sobreviver, eles passam a praticar o canibalismo, ou seja, se alimentar da carne de outras pessoas que tinham sobrevivido. Então, queridos, isso é um estado de necessidade. Eles estavam diante de um perigo atual que não podia ser transposto de outra maneira. Vamos a outro exemplo? Você está numa mata, tá? E de repente uma onça te ataca. Matar animal silvestre é crime ambiental previsto na Lei 9.605. Mas você não tinha como revidar, como fugir desse ataque da onça. E a única maneira de salvar a sua própria vida seria matando este animal silvestre. Você atuou em estado de necessidade. O estado de necessidade, ele possui requisitos próprios. Vamos ver cada um desses requisitos agora. O primeiro requisito é a ameaça a um direito próprio ou alheio. O estado de necessidade permite, então, que seja um estado de necessidade próprio ou um estado de necessidade de terceiro. Então, caríssimos, mas é fundamental a gente fixar um determinado ponto. Nós temos aqui no estado de necessidade uma pessoa que está diante de um perigo atual, certo? Em que ele vai praticar o fato típico, né? Vai praticar uma conduta típica para que possa se safar, se livrar de um mal maior que poderá ocorrer, que fatalmente irá ocorrer,
se ele não lesar esse bem jurídico pertencente a outra pessoa. O estado de necessidade, ele pode ser praticado ele pode decorrer de força da natureza ou pela ação do próprio homem. Aí eu já trago uma diferença com a legítima defesa. A legítima defesa só existe em virtude de uma ação do homem, certo? Então vamos lá. Pela força da natureza, imagine que está vindo um furacão e você tem que se abrigar. E para se abrigar, você tem que destruir a porta de uma casa para nela adentrar. Você agiu em estado de necessidade, mas o estado de necessidade ele pode ser provocado pela ação do homem. Vamos pegar esse mesmo exemplo. Você está sendo perseguido por bandidos e você tem que quebrar a janela de uma casa, a vidraça de uma casa, para você poder entrar dentro da casa e se esconder. Também é estado de necessidade. Outro requisito do estado de necessidade é a existência de um perigo atual e inevitável. Então, esse perigo ele deve estar presente e deve ser imediato. Esse perigo deve estar presente ou ele deve ser imediato, certo? Ele deve estar prestes a acontecer. Então, este dano ao bem jurídico deve estar prestes a acontecer. Então, não existe estado de necessidade se a lesão a esse bem jurídico estiver em um futuro remoto. O perigo, então, lembrem-se, deve ser inevitável. Se o agente puder agir de outra maneira, de outro meio para se esquivar deste perigo, não existe o reconhecimento do estado de necessidade. Como terceiro requisito do estado de necessidade é inexigibilidade do sacrifício do bem jurídico ameaçado, certo? Então, pensa o seguinte, aqui nós temos que fazer uma ponderação entre os bens jurídicos. Então, esses bens jurídicos, eles devem ser equivalentes, eles devem ter, assim, um mesmo valor ou um valor muito próximo. Vamos jogar isso daí para exemplo? Imagine o seguinte, um avião está caindo. E para que esse avião não caia, há uma necessidade de se livrar do excesso de peso. Este avião está levando uma carga valiosíssima de ouro e pedras preciosas. Haveria estado de necessidade se o comandante mandasse jogar os passageiros para fora do avião para salvar esta carga de bens preciosos, de ouro, de pedras preciosas? A resposta é não. Por quê? Porque a vida é o bem jurídico mais importante que nós temos. Mas vamos inverter a pergunta. Haveria estado de necessidade se o comandante do avião, ao invés de mandar jogar a carga de produtos preciosos, haveria estado de necessidade se o comandante, ao invés de mandar jogar as pessoas do avião, mandasse jogar a carga de produtos preciosos? Neste caso, sim, porque a vida é o bem jurídico mais importante que nós temos. Então, é este bem jurídico que deve ser resguardado, certo? Então, vamos lá? Recapitulando. Jogar pessoas para salvar a carga preciosa, não há reconhecimento de estado de necessidade. Jogar carga preciosa para salvar vidas de pessoas, aí neste caso sim, aí neste caso existe estado de necessidade. Então, gente, pensem sempre nos princípios de proporcionalidade e de razoabilidade. Se nas circunstâncias em que se encontrava era razoável aquela determinada conduta e se os bens jurídicos são proporcionais, certo? Então, vamos lá. A situação aqui, como outro requisito, nós temos que a situação não pode ser sido provocada voluntariamente pelo agente. Então, imagine,
eu coloco fogo na minha loja porque eu quero receber o valor do seguro. Só que eu não me dei conta que ainda tinha funcionário dentro da loja. E para fugir daquele perigo que eu mesmo provoquei, eu tenho que matar o indivíduo que está dentro da loja comigo. Neste caso, eu não posso alegar estado de necessidade em minha defesa. Por quê? Porque eu mesma provoquei a situação de perigo. Eu coloquei fogo na loja, certo? Então, vamos continuar aqui. A de existir como mais um requisito, como quinto requisito, uma inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Existem determinadas profissões, como bombeiro, como policiais, em que é salva-vidas, que é inerente a tais profissões, a tais ofícios, a tais exercícios laborais, que a pessoa se submeta a uma situação de perigo. Então, neste caso, não pode alegar estado de necessidade quem tem o dever legal de enfrentar o perigo. Isso é disposto de forma clara no artigo 24, parágrafo 1º do Código Penal. Vamos lá? Código Penal na mão, senhores. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Mais um requisito do estado de necessidade? Vamos lá. Reconhecimento de que está diante de uma situação de fato, né, uma situação fática, justificante. Vamos pensar o seguinte. Você está lá no Titanic, tá? Você está lá no Titanic. Você arranjou um tremendo do inimigo na viagem. Você não gosta da pessoa, você pensou, na primeira oportunidade eu vou matá-lo. E aí você não sabe que o Titanic está afundando, e você vê aquela pessoa na borda, né, do Titanic, na borda do navio. Você fala, agora eu vou aproveitar essa confusão e vou empurrá-lo. Empurrou. Gente, você pode alegar estado de necessidade? Não, não pode, porque você não estava sabendo, né, que você se encontrava numa situação de estado de necessidade, que o navio estava afundando e não havia botes para todas as pessoas. Agora vamos inverter? Vamos pensar sobre o outro ângulo? Vamos girar a nossa chave? Então tá. Pode ser que essa pessoa era seu inimigo, não importa. Mas você viu o navio afundando, ficou apavorado, você deu aquele olhar, viu que não ia ter bote para todo mundo, e você empurrou essa pessoa, você matou essa pessoa para chegar mais perto do bote e você poder salvar a sua própria vida. Tem estado de necessidade nesse caso? Sim. Porque neste caso você sabia que estava em estado de necessidade, que tinha um perigo atual, inamovível, inevitável, e que você tinha que resguardar o seu próprio bem jurídico, vida, certo? Perceberam as nuances? Perceberam a diferença aqui quando se fala em reconhecimento de uma situação de fato justificante? Então, o agente ele tem que ter consciência que está agindo em estado de necessidade. Agora, algumas perguntinhas. Existe possibilidade de reconhecimento de estado de necessidade quando nós estamos falando em crimes culposos? Não esqueçam, um crime culposo é aquele que o agente inobserva o dever objetivo de cuidado, ou seja, ele atua de forma negligente, imprudente ou imperita. Agora, voltamos à pergunta. É possível o reconhecimento de estado de necessidade em crimes culposos? A resposta positiva se impõe. Então, imagine o seguinte, né? Uma pessoa acabou de infartar, né, no local onde você estava. E se a pessoa não for rapidamente socorrida por médicos, ela vai morrer. Você coloca a pessoa no seu carro e, desesperada com a situação, acaba a dirigir de forma incompatível com as boas regras de trânsito. Mas isso não porque você quer agir dolosamente, mas porque você quer salvar a vida da pessoa. Então, senhores, você acaba dirigindo de uma forma imprudente, de uma forma imperita, mas para salvar a vida da pessoa. Se você vier a provocar um acidente, né, bateu no outro carro e causou lesões corporais no outro motorista.
Olha, neste caso, existe, né, de forma cristalina a possibilidade de ser aplicada a causa de exclusão de ilicitude chamada de estado de necessidade, desde que você comprove toda a situação que você está vivenciando. Porque no estado de necessidade, né, assim como todas as causas de exclusão da ilicitude, o ônus da prova incumbe a quem alega a existência da causa de exclusão de ilicitude. Vamos, mais perguntinhas. Existe a possibilidade de uma pessoa agir em estado de necessidade de terceiro, agir em estado de necessidade para salvar, por exemplo, a vida de um terceiro? Sim, sem problema nenhum. Então, no estado de necessidade, a defesa pode ser tanto de um bem jurídico próprio, quanto de um bem jurídico pertencente a terceiro. Aí vem um outro ponto. Em que consiste o chamado estado de necessidade defensivo? O estado de necessidade defensivo é aquele em que o agente que age em estado de necessidade vai atuar contra bens jurídicos pertencentes ao próprio causador do dano. Diferentemente, nós temos o estado de necessidade agressivo, que ocorre quando aquele que alega estado de necessidade, ele vai lesar um bem jurídico pertencente a alguém que não foi o causador do dano. Estado de necessidade recíproco é possível? Totalmente possível, senhores. Imagine os senhores náufragos no meio do oceano, presos num pequeno pedaço de madeira, né, para não morrer afogados. Só que aí você percebe que aquele pedaço de madeira não vai comportar, né, o peso das duas pessoas. Se você matar o outro indivíduo diante dessa situação, né, inamovível, perigo atual, né, que não pode ser afastado de outra maneira, você vai agir em estado de necessidade. E se a pessoa atuar com excesso no estado de necessidade? Toda vez que a pessoa atuar em excesso, seja no estado de necessidade, seja na legítima defesa, ele vai ser responsabilizado pelo excesso. Vamos supor, senhores, quando a gente pode apenas ferir a vítima para salvar o seu bem jurídico, se essa pessoa optar por matar a vítima, ele vai ser responsabilizado pelo excesso praticado. Ainda que em estado de necessidade, ele vai ser responsabilizado pelo excesso. Vamos lá! Estado de necessidade putativo. Aqui, a situação é a seguinte: o indivíduo imagina por erro, por uma falsa acepção da realidade que ele está vivenciando, então ele se equivoca. Aqui o indivíduo ele imagina que está numa situação de estado de necessidade, quando na verdade essa situação de estado de necessidade é apenas imaginária. Imagina que vocês estão dentro de uma sala de cinema, tudo fechado, e de repente uma pessoa começa a gritar de maneira desesperada: fogo, 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 incêndio, vamos tudo morrer queimado, fogo, incêndio, socorro. Só que não tinha incêndio nenhum, não tinha fogo nenhum, ninguém ia morrer queimado, pelo menos não naquela hora, tá? Não daquela maneira, não naquele momento, não tinha fogo, não tinha incêndio, não tinha nada. Mas a pessoa, por erro, acreditou que estava no meio do incêndio. E aí, naquela correria desabalada, né, porque os outros também acreditaram, ele acaba lesionando gravemente uma outra pessoa para salvar a própria vida. Mas recordando, não tinha perigo de vida nenhum. Mas ele imaginava que a vida dele estava em risco, que a incolumidade física dele estava em risco. Adivinha o que é? Estado de necessidade putativo.
Então essas eram as nossas palavras acerca de estado de necessidade. Na próxima aula nós vamos falar sobre legítima defesa. Vamos iniciar o nosso conteúdo falando sobre legítima defesa. Então, caríssimos, bons estudos, aquela recomendação de sempre, se cuidem! Cada um de vocês é muito importante para nós. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima!